Olá, boa tarde, tudo bem? Hoje, dia 8 de maio, sexta-feira, aniversário do meu pai, e cá estamos para a nossa live diária, às 13h25, sempre aqui. E já temos algumas pessoas acompanhando, a Sara, a Vanessa, estão sempre aí. Quem mais? Laura, boa tarde, tudo bem? Cíntia, Henrique, doutora Carla está aqui também, seja bem-vinda. Raquel, quem mais está aqui? Mila, acredito que seja Camila, né? Quem mais? Blumenau presente, sim, adoro tua cidade, já falei disso. Mariane, pessoal chegando. Pessoal chegando, enquanto o pessoal vai entrando, eu vou reforçando aqui, né, o aviso, já que nós não vamos nos ver até domingo em live, que no domingo termina, tá, o período de inscrições para o Moradas do Castelo Interior. Então presta bem atenção. Você que não entrou, que não ainda garantiu a sua inscrição na primeira fase do Moradas, o Moradas tem 3 fases. Cada fase dura 3 meses, portanto são 9 meses de curso. Nós começamos em março e vamos até dezembro. Você que não garantiu a tua entrada nessa primeira fase, você tem até domingo para fazer isso, você ficará de fora e depois não vai poder entrar mais na primeira fase. Você só vai poder entrar na segunda e não vai ter acesso à primeira. E daí só vai entrar na terceira, não vai ter acesso à primeira e à segunda e assim sucessivamente, entendeu? A chance de entrar na primeira fase e depois poder renovar a inscrição para as fases seguintes é agora. Então, terminando a nossa live, lembre-se, vá lá garantir o seu lugar. O link está na bio, também tem aqui nos primeiros stories de ontem para hoje, eu postei de novo, vou reforçar, mas garanta o acesso a essas primeiras aulas. Temos 4 aulas gravadas que você vai poder assistir já, e você ainda vai ter acesso a mais 2 ou 3 ao vivo quando completam os 3 meses de curso da primeira fase. Deu para entender? Quantas vezes eu posso assistir, Thiago? Quantas vezes você quiser. Tem tempo limitado para eu acessar? Não tem tempo limitado para acessar, tá? Muito bem, Sandra. Bem-vinda ao Moradas. Não sei se já viu alguma aula, mas já deve ter percebido, se assistiu, qual que é a pegada e a importância desse curso, tá? Sobre o que nós vamos falar hoje, sexta-feira. Confesso para vocês que não estava com nenhuma grande ideia para vir aqui falar com vocês. E um pouquinho antes da gente estar conversando aqui, eu estava desenferrujando os dedos com o violão, porque eu aprendi a tocar violão sozinho quando eu tinha meus 18 anos. E, enfim, toquei bastante violão na minha juventude, durante a faculdade, na igreja, né? Participei de grupos de jovens, tocava violão, etc. E depois, enfim, acabei ficando, né? A gente começa a esquecer certas coisas, a gente deixa de lado certas coisas que são boas, que até trabalham a nossa sensibilidade. Eu acabei deixando de lado o violão, fiquei aí os últimos anos sem pegar no violão, sem ter violão. E ontem eu comprei um para mim e estava praticando. E aí, enquanto eu estava tocando violão ali e tal, um pouquinho, eu pensei que eu nunca falei sobre música. Né? Essa era uma das propostas para hoje, a gente conversar um pouquinho sobre música e o que a música pode fazer por nós, no sentido aqui do que eu faço, do meu trabalho aqui, né, de antropologia filosófica. O que a música pode fazer por nós? Todo mundo acho que consegue entender melhor se eu fizer uma analogia que é a seguinte: entenda você enquanto pessoa, entenda você como um instrumento musical. Porque olha só, você emite som, você emite notas, e a sua vida, de alguma maneira, dentro da analogia aqui que eu estou fazendo, a sua vida é uma música, ou uma ópera, ou uma peça musical, mas a sua existência pode ser compreendida, se olharmos assim a sua trajetória, como uma manifestação musical, que, como toda manifestação musical, pode ser mais ou menos rica, mais ou menos harmônica, já que a palavra harmonia é ligada à música, né? Ao agrado que aquele som causa dentro de nós, mais ou menos afinada. Olha que interessante.
A gente olhar para a nossa vida como mesmo uma reprodução musical e ao mesmo tempo uma composição. Porque você não só reproduz, não só emite sons com a sua existência, a começar pela sua própria voz, mas você também compõe a tua vida. Você decide como é que vai ser a próxima página, o próximo compasso, se nós vamos para uma zona mais calma da melodia, ou se nós vamos para uma zona mais agitada, se nós teremos outras vozes cantando a tua música, se você vai fazer uma parte solo. Há muitas analogias que podem ser feitas aqui. E de fato, quando a gente não está bem, quando a gente está descontente com a vida, quando a gente está meio depressivo, melancólico, angustiado, quando a gente está muito agitado, quando a gente está muito ansioso, isso significa que a gente está desafinado. A nossa vida não emite um bom e harmônico som. A nossa vida não é testemunho da ordem harmoniosa que compõe todas as coisas, a realidade principalmente. Eu acho que é uma das analogias mais perfeitas e bonitas que nós podemos fazer em relação à nossa própria vida. O quanto, como pessoas, estamos emitindo um bom e harmonioso som com a nossa existência, com a nossa voz, com as nossas escolhas, com as nossas trajetórias, e o quanto precisamos nos afinarmos. E de onde vem a nossa afinação, né? Você sabe que para afinar um instrumento musical, uma das maneiras mais seguras de fazer isso é você ter um diapasão, né? O diapasão é aquele instrumentozinho assim, de metal que parece um U e tem um cabinho embaixo, e você bate nele e ele faz, né, uma vibração e um som que é em Lá maior. Bom, faz assim, né? Bom, é um Lá maior. E aí com o Lá maior você afina o violão, você afina qualquer instrumento musical. Quando você tem ali, né, uma boa também percepção musical, você afina. O diapasão da tua pessoalidade deve ser a realidade mesma. O cosmos e a realidade que inclui o cosmos, já que a realidade é maior que o cosmos. Cosmos é, enfim, um mundo sensível, certo? O que a gente pode ver do mundo. E quando eu digo mundo, é o planeta Terra, enfim, todo o sistema solar e por aí afora. Realidade é o que contém o cosmos, as coisas vistas e não vistas, ok? Há coisas que são reais e não são sensíveis aos olhos, ao toque, etc. Então é óbvio que o diapasão da tua vida é a realidade. Você deve afinar o teu ser a partir da realidade, das coisas reais. Vejam que hoje, ou ontem à noite, eu respondi uma pergunta na caixinha de uma pessoa que falava que a vida vale a pena porque ela olha para o céu e acha a lua bonita e vê que a vida é boa, alguma coisa nesse sentido. E eu respondi, né? Peguei no pé dela, depois ela até foi conversar comigo no direct, respondi de uma forma mais dura para que ela percebesse que isso não pode ser a vida. A vida não pode ser o querer viver, o ter motivo para viver, não pode ser fruto de um sentimento que você tem. Um sentimento que você tem sobre o céu, ou sobre a lua, ou sobre os pássaros, ou a natureza. A vida não pode estar calcada num sentimento. Entendem? Isso está muito desafinado, porque a imaturidade é um tipo de desafinação. Isso está muito desafinado, isso está muito fora do eixo. Você é uma pessoa adulta, um homem adulto, uma mulher adulta, e você não pode basear decisões tuas, atos teus, com base em algum sentimento que você tenha sobre a vida. Isso não é real. Sentimentos não são reais como outras coisas são reais, como os nossos atos são reais, como esta mesa é real, como Deus é real. Sentimentos têm realidade passageira. Toda vez que eu tomar decisões com base em sentimentos, eu posso me arrepender porque os sentimentos são evanescentes. Já falei sobre isso e tem um curso chamado Regulação Emocional, que é sobre isso, né? Que falo da vida emocional. Então a vida emocional consciente e madura, ela é pautada pela realidade. Eu respondo à vida com mais ou menos vigor, com mais ou menos vontade, com mais ou menos empolgação, a depender da realidade. Deve ser assim. As coisas que exigem empolgação minha, eu me empolgar, e as coisas que não exigem empolgação minha, ou que são superficiais, ou que são idiotas, ou que são etc., não devo me empolgar com aquilo.
Entende? Oh, obrigado pelos comentários aí simpáticos. Então, assim, você tem que estar muito desafinado. Você tem que estar muito desafinado por dentro para se emocionar com certas coisas, para chorar vendo propaganda, entende? Para ficar sensível com o capítulo da novela. Você tem que estar muito desafinado para você se animar com certas músicas, certos tipos de letra de música, certos ritmos. É uma desafinação tua. E desafinação aqui você pode entender como sinônimo de desordem. Desafinação é desordem. Se eu pegar o meu violão ali e eu não afiná-lo, ficar aqui uma semana sem encostar nele, enfim, a ação do tempo ali, as cordas, né, ficando mais flácidas, as cordas tentando relaxar do violão, etc. É óbvio que daqui uma semana ele vai estar desafinado. Ele vai, para que eu comece a tocar, eu preciso regular aqui a afinação dele. Mas se eu começar a tocá-lo sem regulação, o som que ele vai emitir é ruim, incomoda o som que vai sair dali, entende? É desarmônico. Assim como você olhar para uma pessoa, a depender do tipo de vida que ela leva, das coisas que ela considera importante, dos tipos de decisão que ela toma, do que ela considera grave ou não, da riqueza do universo interior dela ou não, a vida dela é uma emissão incômoda, entende? Atonal, desafinada, desordenada. E não é bom testemunhar a vida dela. Assim como não é bom ficar ouvindo um violão desafinado. E olha, pode ser o maior violeiro da face da terra, né? Se o violão estiver desafinado, não tem o que ser feito. Qualquer coisa que ele toque vai soar estranha. Não vai estar ornando. Não vai respeitar o decoro das coisas e as formas das notas. Cada corda das 6 cordas do violão, elas têm uma tensão certa, necessária para tocar. Ela tem uma afinação, tem ali a corda que é Lá maior, tem a corda que é o mizinho, como a gente fala. Então cada corda tem uma afinação, gente. E é a composição da perfeita disposição dessas cordas, na tensão exata de cada uma delas, é que emite aquele som. Emite aquele som agradável, musical, harmônico, como diz a Gisele aqui, que não é dissonante. Você corre sempre o risco, se você não se cuidar, de ser uma pessoa dissonante. Um instrumento desafinado que, com suas escolhas, sua vida, emite sons embaralhados, caóticos, entende? Sem decoro algum, sem respeito algum às formas ou às cordas do teu violão interior. As cordas. E é por estar desafinado que você se emociona com certas coisas, que você esquece de dar importância para coisas que são importantes, que você não sabe conduzir tua relação porque você está desafinado, você está todo embaralhado por dentro, todo caótico, todo rabiscado. E aí não tem como sair um negócio harmonioso, uma melodia agradável da tua vida. Tá entendendo? Por exemplo, se recebe uma proposta de trabalho bem remunerada para trabalhar em uma empresa que o dono da mesma é desonesto. Se você sabe que ele é desonesto e que a origem do dinheiro que vai te pagar é desonesta, bom, você não vai aceitar. Porque se você aceitar, isso revela uma desafinação moral. Não é verdade? Uma desafinação moral. Quem mais? Na verdade, há mais gente desafinada do que afinada. Quando surge alguém afinado, causa estranhamento. Sim, causa estranhamento. Quando, por exemplo, acontece essas questões políticas aí que o Brasil, né, cada dia é uma novidade politicamente. Então, as pessoas afinadas, né, elas olham isso e têm uma atitude, enfim, madura, séria, ok em relação a essas coisas. Estão entendendo? Elas não vão entrar num show de rock por causa dessas notícias políticas. Ou seja, elas não vão fazer da vida dela uma distorção de guitarra. Não precisa. Essas coisas nem merecem certos tipos de preocupações minhas. Não merecem. Agora, quando você vê o sujeito rasgando as vestes por causa de uma situação política qualquer, olha, isto é uma desafinação. Entende? O sujeito está sendo over. E num homem, então, fica ainda mais feio, gente. Ele está sendo histérico, que na nossa linguagem musical aqui, ó, ele está sendo estridente demais. Sendo por uma coisa desnecessária. Você não tem que ser estridente por causa de uma coisa que o Bolsonaro falou, por causa de uma coisa que o Moro fez. Que é isso? Né? Que descentralização é essa? Que falta de ordem interior é essa? Que você vai perder as estribeiras por causa de uma coisa dessa? Entre essas porcarias que eles falam todos os dias e o fato de terem pessoas sendo proibidas de sair de casa,
olha, merece um pouco mais da minha veemência o fato dessas pessoas não poderem sair de casa e nós temos aí uma aparente ditadura em marcha. Essa merece aqui uma postura minha, um enfrentamento meu, sem dúvida alguma. Afinal, isso fere liberdades individuais. Isso é muito sério. Então eu devo sim estar atento a isso, me manifestar, né, assumir postura perante esse tipo de ferimento ofensiva à liberdade individual. Isso é muito sério. Eu vi uma notícia que tinham lojas em São Paulo sendo soldadas para os donos não conseguirem abrir as próprias lojas. Mas o que é isso? Então, nessas circunstâncias, sim, olha, um pouco de revolta, né, uma manifestação, se você tiver meios de ação, né, meios de ação, for uma pessoa poderosa ou com muita influência, fazer algo em relação a isso, né? O que adianta eu também, Thiago Amorim, querer falar, que coisa absurda? Bom, o que adianta? Meu meio de ação é muito pequeno. Então eu vou ficar rasgando as vestes aqui, um troço que eu não tenho muito o que fazer, né? O meu alcance ainda é muito pequeno. Estão entendendo? E tomar cuidado, porque eu não quero entrar em esfera política, eu não quero ser um ator político. Isso seria desafinar a minha vocação. A minha vocação. Entende? Então, há pessoas que têm vocação política, então elas estão afinadas perante elas mesmas, se elas estiverem na política e agindo em prol do bem comum. Eu não tenho. E, portanto, toda vez que eu botar o pezinho na política e quiser ficar lá, eu estarei me desafinando. Assim como se eu ficar numa empresa trabalhando 8 horas por dia e sem poder fazer isto que eu acredito, que me parece ser mesmo minha vocação, minha forma de estar presente no mundo mais harmoniosa, eu estarei me desafinando dia após dia. Mudar de ideia com frequência e estar desafinado? Possivelmente. Possivelmente. Existe, obviamente, aqui uma coisa desejável, que é você ter abertura de alma, você ter plasticidade de ser para mudar. Assim como as cordas do violão podem ficar mais tensionadas, menos tensionadas. Agora, outra coisa é ficar girando ali as cordas do violão, porque nenhuma afinação está boa. Isso sim revela uma desafinação interior. Com certeza, tá? Você tem que ter algumas seguranças, você tem que ter mínimas certezas na sua vida. A vida não permite muita segurança e muitas certezas, mas algumas a gente tem que ter e tem que ser fiel a elas. Buscar a afinação, como é que faz? Bom, você faz o Morados do Castelo Interior, você gasta tempo da sua vida com coisas importantes, coisas que vão agir sobre a tua afinação, você vai acessar a boa arte, você vai gastar tempo com coisas reais, você não vai perder tempo com certas ilusões, com certas manifestações instintivas tuas, você não vai se deixar levar por rompantes e sentimentos, entende? Você vai se aproximar de gente madura, de gente real, de gente que é violão afinado. Você vai se aproximar dessas pessoas, você vai consumir esse tipo de conteúdo, você vai pensar bastante antes de qualquer decisão, antes de qualquer novidade na sua vida. Você vai fazer isso, entende? Ou você vai fazer bioiatria comigo, né? Atendimento. Bom, você vai procurar maneiras, né? Recursos, que você vai desconfiar de si mesmo, você tem que ir em busca de auxílio externo, você vai buscar essas maneiras que vão, enfim, te favorecer esta afinação. E para você afinar, lembre-se, você tem que ter o diapasão. Tem que ter aquele que te dá o Lá maior para você ir afinando a tua vida. E se você está com dificuldade de receber isso da realidade, porque a realidade está sempre dando o Lá maior que afinaria todos nós, então você busca a ajuda de pessoas, faz os teus cursos, vai atrás de quem consegue traduzir para você o Lá maior da realidade. Tá entendendo? E a sua vida passe a ecoar uma melodia agradável e bela, porque já que estão falando de música, tem que ter beleza. Uma vida bem instalada, uma pessoa afinada é bela, é necessariamente bela. A vida dela é bela e tem a nossa admiração. Merece ser olhada, merece ser admirada. Tá entendendo? Para fazer atendimento comigo, você me manda e-mail: contato@avidahumana.com.br, contato@avidahumana.com.br, tá? Aí você recebe as informações sobre o atendimento individual comigo. Gente, é isso, tá bom? Obrigado mais uma vez. Vamos afinando pouco a pouco as nossas vidas para que a gente emita uma melodia mais perfeita, cada dia mais perfeita. Existem muitas analogias que a gente poderia fazer com isso, inclusive a alquimia, né? Transformar o chumbo em ouro dentro de nós,
Olha, isso aqui dá para ir longe. Prometo voltar nesse assunto, né? Nem falei propriamente da música. Falei só dessa analogia possível com as nossas vidas. E não esqueçam, Moradas do Castelo Interior. Inscrições acabam domingo. Tá bom? Fica aí uma chance de afinação também para você através disso. Um abraço, bom fim de semana e olha que acho que vai ter live domingo à noite, eu como convidado. Eu aviso vocês, tá bem? Obrigado vocês. Cláudia, um beijo para você e fiquem bem, tá? Bom fim de semana. Tchau, tchau.